Não seja tímido. Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 11, versículo 33, diz assim: Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Amém. Então, Jesus aqui fala de uma forma metafórica, de uma forma por parábolas, dizendo que quem acende uma luz não coloca ela debaixo de um pote escuro, debaixo de uma panela, porque assim a luz ela não é aproveitada, pelo contrário, se coloca num lugar apropriado, se coloca num lugar alto para que ela possa iluminar todo lugar. E isso é em relação à vida do cristão, porque Jesus disse que a gente deve ser luz. Então, meu irmão, não seja tímido, não seja tímido. Não tenha medo de fazer o bem. Não tenha vergonha de fazer o bem. Não tenha vergonha de falar do Evangelho de Cristo. Não tenha vergonha de Cristo. Então, não seja tímido ao expressar e obedecer o Evangelho. Não seja tímido. Mas as pessoas, elas não têm medo de fazer o mal. A gente vê que os pecadores não têm vergonha nenhuma de compartilhar pornografia no trabalho com os colegas de trabalho. A gente vê que as pessoas elas não têm medo de fazer discórdia, colocar uma pessoa contra outra. A gente vê que as pessoas elas não têm vergonha nenhuma de serem sensuais, as pessoas não têm vergonha de pecar, as pessoas não têm vergonha e não têm medo de fazer o mal. E agora tu que serve ao Senhor vai ter vergonha de fazer o bem? As pessoas não têm vergonha de mentir e tu, que carrega a verdade de Deus, tu vai ter vergonha de falar a verdade? Tu vai ter vergonha de pregar a verdade? Não, meu irmão. Os maus não têm vergonha de fazer o mal. E se tu está do lado de Cristo, se tu está do lado da luz, não tenha vergonha de fazer o bem. Então não seja tímido, porque é nesse sentido que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não está falando de pessoas que têm dificuldade de falar em público. Não é disso. Os tímidos são aqueles que conhecem a verdade, mas não praticam e não falam a verdade, não vivem a verdade. Então não tenha medo de fazer o bem, meu irmão. Seja posicionado. Se tu for questionado acerca de alguma coisa, expresse sim, não a tua opinião, mas o que a palavra de Deus diz. Diga o que a palavra de Deus diz. Se a pessoa discordar, ela está discordando de Deus, não está discordando de ti. Então, não tenha medo de fazer o bem. Não tenha vergonha de fazer o bem, porque quando a gente faz isso, nós estamos sendo luz, porque se a gente tem vergonha, se a gente deixa os maus esboçarem as suas opiniões, mas tu nunca diz o que é correto biblicamente falando, é como se tu estivesse deixando os maus colocarem uma panela em cima da luz de Deus que está na tua vida. Coloquem uma panela em cima da luz do Espírito Santo que está na tua vida, sendo que é tu que carrega o conhecimento, a revelação de Deus. A luz simboliza a revelação, a luz simboliza conhecimento de Deus. Se você que carrega essa luz vai deixar ser abafado pelo mal, não faça isso, não seja tímido, mas em nome de Jesus Cristo se posicione, propague a verdade, viva a verdade, seja posicionado, seja corajoso, seja ousado. A Bíblia diz que o justo é como um filho de leão, que é ousado, ousado. O leão não é nem o animal mais forte da selva. O animal mais forte é o elefante. E, mas o elefante, ele é tímido, ele é acuado, mas o leão não, o leão é ousado, mesmo não sendo mais forte, ele age como se fosse, por isso que ele é o rei da selva, e da mesma forma, tu que é cristão, tu que é filho de Deus, seja ousado como o leão, carregue a verdade, pratique a verdade, se posicione, não tenha medo, não seja engolido pelo mal, porque a Bíblia diz que se coloca ali, se a gente esconde a luz não serve para nada. E da mesma forma, em relação ao sal, Jesus falou: vocês são luz do mundo e sal da terra. Se o sal perde o seu sabor, ele não serve para nada, somente para ser pisado pelos homens. Ei, não seja pisado pela opinião dos maus, não seja pisado pela atitude dos maus. Não deixe os maus serem exemplos para os teus filhos e para essa geração, mas se levante e seja tu exemplo, seja tu uma inspiração para outra geração, seja tu uma inspiração para as crianças, seja tu uma inspiração para os teus filhos. E como é que tu vai ser uma inspiração para os teus filhos? Vivendo, praticando a verdade, ensinando a verdade, dizendo a verdade que é a palavra de Deus. Teus filhos verão: o meu pai ama Jesus, minha mãe ama Jesus, e eles não têm medo, eles são posicionados, eles carregam a verdade e eles alegram ao coração de Deus. Porque a Bíblia mostra Jesus falando: se vocês se envergonharem de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar diante do meu Pai e de vocês.
e diante dos anjos, eu vou me envergonhar de vocês. Mas agora, se vocês falarem de mim diante dos homens, eu vou falar o nome de vocês diante do Pai e diante de miríades e miríades de anjos. Muitas vezes a gente pode ser um anônimo na terra, mas a gente pode ser famoso no céu quando a gente não tem vergonha de falar do Senhor e praticar as palavras do Senhor na terra. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos luz do mundo, sal da terra. Nos ajuda a ser aquilo que Paulo falou aos Filipenses, que a gente possa brilhar como luzeiros nessa terra para esta geração, que a gente possa brilhar como luzeiros em meio a uma geração corrompida, uma geração corrupta e perversa, Pai. Em nome de Jesus, que a justiça do Senhor em nós possa ser luz para as pessoas, Pai. Que a gente possa mostrar o caminho, que a nossa vida seja um farol que ilumina e mostra o caminho da salvação. Em nome de Jesus, que não sejamos tímidos, que a gente não deixe, Senhor, que o mal pise em cima de nós, Pai. Que a gente não deixe, Senhor, que o mal tenha êxito e a gente fique calado. Como o teu servo, o teu filho, falou um dia, o que me assusta não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. Quem disse isso foi Martin Luther King. Pai, que a gente não fique em silêncio, que a gente não seja engolido pelas opiniões e pela manifestação dos maus, mas que nós possamos nos manifestar e revelar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você foi edificado por essa mensagem, peço que você compartilhe com alguém, jogue nos grupos de WhatsApp, da família, do trabalho, enfim. Peço que você deixe aí nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo, assim a plataforma recomenda os nossos vídeos para outras pessoas. Se inscreva aqui no canal, deixe o joinha, ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. E se você tem sido edificado por cada mensagem e você quer aprender mais da palavra do Senhor, com mais profundidade, acesse o site prlucasfranco.com, P de pastor, prlucasfranco.com e venha estudar conosco fazendo um dos nossos cursos, que são vários. Entre em contato conosco aí então, prlucasfranco.com. Que Jesus abençoe muito a tua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.